Atençãozinha dessas atividades da página 7, tá bom? Só para a gente poder entender. O que eu vou cobrar no teste de vocês é o módulo 10, né? Que a gente já trabalhou, beleza? Lá naquele 10 e o 11. Só que eu vou deixar embaixo a listagem do que eu vou querer de vocês para vocês já se aprofundarem para o teste. Mas vamos lá. Esses três exercícios aqui são fundamentais que vocês conseguem entender toda a dinâmica que rola dentro desse segundo reinado, né? Primeiro o golpe da maioridade, depois a população brasileira e por último, durante o segundo reinado, como é que a sociedade brasileira se pautou. Isso é ponto fundamental também. Esses três exercícios estão assim, ó. Primeiro, o golpe da maioridade modificou as leis brasileiras e possibilitou a posse de Dom Pedro II como imperador do Brasil, mesmo sem idade mínima para isso. Explique por que as elites brasileiras acreditavam que era importante conseguir para coroar o imperador antes do previsto. Na verdade, se você vai coroar o imperador, você vai unificar. Todo mundo vai ter agora um ponto de partida. No período regencial, por ter diversos grupos, existiam diversas brigas. E as pessoas tinham muito medo que essas brigas determinassem a fragmentação do Brasil, logicamente desarticular todo o processo do Brasil independente. Então, tanto os liberais, quanto os moderados, quanto os conservadores, viam em Dom Pedro II, mesmo que um golpe dado para antecipar a maioridade dele, mudar a Constituição para que ele assumisse e voltasse com poder moderador, era aquela história, ó. Ruim com ele, pior sem ele. Então vamos colocá-lo e vai ser mais fácil, inclusive, de haver uma manipulação das elites, porém vamos ter um imperador. Então, basicamente, exatamente a ideia de acabar com os conflitos, estabelecer a ordem, dar um pouco de calma para o Brasil. É aquela história, quando o time está perdendo, eles demitem um técnico. Mas todo mundo esquece que quem joga mal são os jogadores. Ah, o técnico escala mal, mas quem joga mal são os jogadores. Aí as pessoas mudam o técnico achando que vai resolver o problema. Vai dar um calma? Vai. Pode dar certo? Pode. Como também pode continuar uma grande bosta o time. Mas mantém-se ali a estrutura do que era da liderança. 2. A população brasileira cresceu expressivamente durante o segundo reinado. Quais são os principais fatores que explicam o crescimento? Aí você tem aqui, o crescimento da população brasileira foram vários fatores. Ampliação dos precedentes do tráfico negreiro, o estímulo à imigração, foi convidado muita gente de fora para se tornar brasileiro também, especialmente isso. Então você tem muitos imigrantes, os próprios africanos aqui, o impulso, inclusive, de uma escravidão interna, de negociação interna de escravos, depois que há um peso maior desse tráfico de escravo, porém, há um aumento populacional também. E, por último, durante o segundo reinado, a sociedade brasileira era bastante excludente. O que é isso? Deixa as pessoas de fora, tá? Cite as principais causas para a exclusão. Primeiro, que os escravistas eram a questão dos maiores formadores de exclusão, vamos colocar assim. Tá? E a elite, que tinha a galera que tinha dinheiro, acabava excluindo, que tinham direito de cidadania, eles podiam votar, se candidatar, na verdade eles mandavam no país, enquanto os demais ficavam de fora. Já aqui na página 13, é interessante falar, qual as forças políticas durante o segundo reinado. Nós temos o Partido Conservador e o Partido Liberal. Eles tinham as propostas muito parecidas, eu falei com vocês. Porém, eles tinham aquela ideia de o liberal queria maior participação, maior autonomia, uma descentralização do poder do imperador. O conservador não, queria mais poder centralizado e tal. Mas no final, os dois viviam passeando pela mesma ideia, pelo mesmo conceito de ideia de estar no poder, eles se revezavam no poder. Na verdade, eu costumo dizer que a vaca era mesmo e só a teta que era diferente para cada um bezerrinho. E esses bezerrinhos eram esses grupos que mamavam nessa teta do Estado Nacional, tá? 2, na página 12, tá aqui. Relacione o fim do tráfico negreiro com incentivo à imigração. O que acontece? Não vai ter como ter tráfico. Então eles vão incentivar que as pessoas que estão passando por problemas na Europa ou na Ásia, por exemplo, japoneses, viessem para cá e construísse aqui uma relação de trabalho. Só que vai ter muito problema, porque os donos de fazenda estão acostumados a lidar com escravo. E ele tratava o imigrante como escravo. E o imigrante não aceitava isso. Mas, inicialmente, o incentivo à imigração foi porque a queda dos escravos, né, a queda do tráfico de escravos, a queda do escravo está ficando caro. Era mais jogo você trazer o imigrante com o sistema de algumas parcerias do que manter aqui o
os escravos dentro desse conceito aqui do Brasil. Então, estava difícil manter o escravo, era muito caro. Então, era melhor você trazer de fora. E por último, de que modo o governo de Dom Pedro II agiu para a criação de uma identidade nacional? Então, como eu falei para vocês, né? Contribuiu com a criação de escola, de departamento histórico, e HGB, né, que a gente falou uma vez, né, que relata isso, tudo que exaltasse o nacionalismo do Brasil nesse momento do segundo reinado era feito por Dom Pedro II, o que vai fazer agora uma característica brasileira. Então, essa é a correção para vocês entenderem um pouquinho desse capítulo 11 que se desenha por aí. Mas embaixo eu vou colocar os vídeos de apoio, como sempre coloco para vocês, e também o que a gente vai cobrar na prova, no teste. Claro que eu não vou dar a pergunta, né? Mas vou colocar para vocês lá os tópicos para vocês ficarem ligados. Beijos!